Olá a todos, meu nome é Luciana. Eu quero trazer para vocês hoje, quero conversar, né? Quero falar sobre a questão eu coloquei um título aqui, como a insegurança te faz viver fora de você e a partir do outro, né? Olha, e como que essa insegurança, né? Como que você viver fora de você e a partir do outro, como que isso te congela num espaço super apertado, de você não poder ser você mesmo, para você ter que estar agradando o outro o tempo todo, tá? E como que essa questão de você ser inseguro e ter que agradar o outro, isso te engessa, como que isso também se relaciona com a falta de confiança em você mesma, com a baixa autoestima, com a procrastinação, a autossabotagem, o medo de errar, de ser julgada, de criticada. Então, assim, tudo isso paralisa demais. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero trazer a insegurança numa imagem um pouco maior, sabe? Eu quero que vocês entendam a insegurança como um terreno, um chão, onde a pessoa tem que pisar para caminhar no mundo, ok? Então a pessoa ela precisa se ancorar, se apoiar em alguma coisa. E para se ancorar e apoiar em alguma coisa, ela cria que ela estabelece, cria para ela que esse chão e essa estruturação precisa se dar a partir do outro, tá? Então ela está caminhando ali, se encaixando em espaços, em circunstâncias, condições a partir do outro. E a partir do momento em que ela está funcionando desse jeito, a partir do outro, primeiramente assim é uma ilusão, tá? Porque ela não está individualizada nela mesma, não é um chão próprio que ela está constituindo e pisando a partir da própria expectativa dela, não. Ela está funcionando e vivendo para caber dentro do desejo do que vai satisfazer o outro, né? Dentro do que o outro pensa, do que o outro escolhe, do que o outro julga, do que o outro acha, se ele não acha. Então a pessoa tem que se encaixar o tempo todo em todas essas condições do outro. Às custas de quê, gente? Às custas de quê que ela consegue se encaixar num espaço tão desconfortável? Às custas de autoanulação. Então a pessoa se autoanula de uma forma até bem severa para funcionar a partir da demanda, da expectativa, das escolhas, dos pontos de vista do outro. E aí ela não está acessando suas próprias questões, sua própria verdade. O que é isso? Seus próprios desejos, seus próprios conteúdos internos, seus pensamentos, seus sentimentos, que não são os do outro, que não se embolam no outro. Então, a primeira coisa é ver que quando a pessoa está funcionando assim, sobre a perspectiva do outro, tentando encaixar um comportamento, um padrão que não vá desagradar o outro, ela não está sendo verdadeira com ela está realmente se lesando. E quando a gente pede para as pessoas olharem para elas mesmas, para identificar o que elas têm dentro, algumas falam assim: eu não sei, eu tenho que olhar para mim, porque é uma nuvem escura onde eu não consigo ver, porque eu passei a minha vida toda olhando para fora, olhando ali para o outro, tentando fazer alguma coisa e eu nunca olhei para mim verdadeiramente. A gente vai levando a pessoa para esses pontos aí para que ela possa se olhar e entender que ela está se anulando de uma forma muito densa, muito pesada mesmo. E que não precisa ser assim, gente. A pessoa, quando ela está funcionando a partir do outro, ela está com atenção em todo mundo o tempo todo. E ela gasta muita energia para ficar atenta a todas as pessoas, atenta a todas as situações e circunstâncias. Ela gasta muita energia. E ela gasta muita energia tentando controlar isso, tentando controlar o que está fora dela. Porque ela está ali, congelada,
e tentando controlar ali fora dela. E eu quero falar para vocês que isso não é possível. Não é possível controlar o outro, o espaço do outro, a circunstância do outro. Então, quando se está vivendo assim, é frustrante, porque os próprios sentimentos, as próprias emoções, as próprias verdades que a pessoa tem dela mesma com ela mesma, ela não está expressando isso para a vida. Ela não está apresentando isso para as pessoas, ela está engolindo, não vendo, evitando, deixando de olhar para isso. E a gente usa assim uma imagem que é de uma panela mesmo. A pessoa está com uma panela cheia de sentimentos, emoções que ficam ali surgindo porque existe, ela está viva. Só que ela, em vez de olhar para isso, ela coloca uma tampa e tampona isso, fecha. Ela fecha isso para continuar fazendo o que os outros querem, pensam, escolhem. Só que ela não olha para isso. Só que esse material que é dela, esse material psíquico, emocional, a raiva, o ódio, a tristeza, a insatisfação, a queixa, os desejos, as especificidades ali, tudo que é dela, que ela não está vendo porque está tamponado embaixo dessa panela, isso está vivo, isso tem energia, isso é energia psíquica. E se isso não sai de uma forma de reconhecimento saudável, a expressão da fala, né, um posicionamento diante do outro, para marcar ali um espaço próprio que é só dela, se esse conteúdo material psíquico que está ali tamponado não sai de formas retas, saudáveis, aí a pessoa adoece. Aí vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, vem doenças, sintomas psicossomáticos e até físicos. Por quê? Porque tem muita coisa represada dentro dela sobre ela que ela não está vendo porque ela está tentando encaixar no outro. Então, estou tentando trazer como que a pessoa assim, ela não está individualizada. É como se ela estivesse num blocão humano de gente não individualizada, tentando suprir as necessidades e atender e satisfazer todos. E assim ela não está individualizada. E até psiquicamente, emocionalmente, tem tanta coisa na mente dela, ela está vivendo a vida do outro. Ela está em emaranhados psíquicos e emocionais do outro, preocupada com o outro, mas não dela, ela está fora dela. Então, ao mesmo tempo em que ela está vivendo todo mundo, ela está ausente dela mesma. Então, o meu desejo é levar vocês para esse espaço de entender que vocês estão ausentes de vocês mesmos, como se vocês não estivessem morando dentro de vocês, trilhando um caminho, um chão próprio, mas vocês estão funcionando a partir do outro e morando no outro, entendeu? Como que a gente vive assim, né? Que vida é essa, tá? E aí vem doenças e vem a infelicidade desse não reconhecimento e apropriação. Isso sim chega a um ponto às vezes tão sério da pessoa falar assim, olha para você, começa a acessar o que você tem dentro, como que você realmente é, como você reage às circunstâncias da vida. Numa situação e outra que a pessoa te fala A, B ou C, como que você se sente em relação a isso? Começar a olhar, perceber isso, porque isso tudo é saudável, olhar para isso, né? E as pessoas falam, mas eu nunca olhei para isso. Eu não olho para isso, eu não sei quem eu sou. Eu escuto no consultório, eu passo a falar, nossa, eu acabei de reconhecer que eu não sei quem eu sou, eu nunca me dei o direito de olhar para mim, reconhecer os meus sentimentos, sem achar que isso é um erro, que isso é errado, ou que pode funcionar assim. Gente, pode. Eu quero mostrar e levar vocês para um espaço de individualização. Vocês podem ser individuais. Ou melhor, vocês têm o direito de serem individuais, esse é o caminho. Não é ser um blocão onde você está ali funcionando a partir de todo mundo, mas a partir de um reconhecimento de si mesmo, tá? Quando eu toco nesse assunto da pessoa olhar para ela mesma, como que ela responde às situações da vida e entrar em contato com as emoções, vem sentimentos dolorosos e feios, entre aspas, né? Vem a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento, a queixa, a frustração, a indignação, vem muito pensamento pesado, entre aspas,
que são sombras, né? Então eu preciso mostrar, trazer para vocês que as sombras também são constitutivas da raça humana. Então é preciso que vocês entendam que as nossas sombras, elas nos integram num nível muito natural de ser. E que é possível que a gente olhe para isso e reconheça isso e conviva com isso, tenha trânsito interno e emocional, validando isso dentro, reconhecendo a própria verdade, tá? E escolhendo com o que você quer atuar e quais são as formas saudáveis de você expressar isso no mundo, tá? Uma raiva, um sentimento de indignação, de frustração, estou triste, eu não gostei do que você fez comigo, eu estou triste, estou chateada, eu não aceito que você faça isso comigo, não tá legal, assim, desse jeito eu não quero, eu não aceito, não tá bom. Então, cadê a verdade de vocês que não estão sendo nem reconhecidas, nem expressadas, nem manifestadas, para que vocês saiam desse espaço de anulação e se permitam começar a ter uma individualidade constitutiva. E aí isso acessa o universo, o espaço do outro. Isso pode acontecer, porque não precisa ser um blocão só, cada um na sua caixinha, cada um na sua caixinha. Então, cada um tem o direito de estar numa caixinha própria e você não precisa estar salvando todo mundo, evitando todo o conflito do universo, porque não é assim que funciona, né? É possível que você simplesmente acesse sua verdade, aprenda aos poucos a ir se posicionando na vida, ali no relacionamento em casa, com a família, profissional, aprenda a ir colocando pequenos posicionamentos que depois se tornam posicionamentos maiores, é um treino, tá? E que você vá permitindo essa drenagem emocional e mental e essa colocação do seu eu no mundo. A partir do momento que você vai se apropriando disso, quando eu levo o paciente para esse espaço, esse momento ali terapêutico, dele já se olhar, se permitir ter esse fluido, esse fluir com sua verdade ali, na vida de relação, em coisas ainda que pequeninas, são muito representativas, eles experimentam uma sensação de leveza, de plenitude, de alegria, pelo simples fato de ser. As pessoas falam, eu não sabia que eu podia ser. Eu não sabia que eu podia ser exatamente quem eu sou. As pessoas falam, eu não sabia que eu podia ser exatamente quem eu sou. E sentir paz. Tá tudo bem, tá? É isso, então, como que isso pode mudar essas lentes que estão o tempo todo no outro, como que elas podem ser agora viradas para vocês, para que vocês agora possam finalmente, por favor, começarem a fazer o caminho de dentro e acessando as próprias sombras, as luzes, transitando com isso e expressando isso no mundo, tá? Então é um caminho de individualização. Eu quero que vocês entendam que sempre que vocês estão tentando se encaixar nas expectativas do outro, nas demandas do outro, nos desejos, nos critérios, vocês têm que ser perfeitos. Vocês têm que ser perfeitos num nível absurdo. Porque se a lente de você está fora de você, está no outro, e vocês têm que se encaixar em tantas situações que tem outras pessoas, e cada pessoa ali, vocês têm que agradar cada uma dessas pessoas, você concorda que vocês teriam que ser perfeitos de um jeito tão assim, impossível, e que você se congela ali, porque você tem que ser perfeito para agradar isso tudo, então você não pode ter movimento. E quando você não tem um movimento, você não faz nada por medo de errar. Você não faz nada porque vai ser imperfeito.
Você não faz nada porque vai desagradar o outro, lógico, você está olhando sob a perspectiva do outro, né? Então, tá vendo como que isso tudo, então esse excesso de perfeccionismo, o excesso de controle, nada mais é do que você querer controlar tudo, as circunstâncias e situações, as expectativas do outro, para que você se encaixe nisso, seja perfeita, perfeita, perfeita. Você congela, você não faz nada, você procrastina, se auto-sabota, não leva adiante seus projetos, porque você não tem esse espaço de ser exatamente quem você é e de apresentar os seus erros, porque você não tem que ser perfeita mais, né? Então esse é um outro momento da terapia, terapêutico, que eu levo as pessoas para entenderem que elas também não precisam ser perfeitas. Caber em espaços de perfeição para agradar os outros não existe, né? Então, reconhecer as próprias sombras, que nós somos seres integrais, integralmente constitutivos luz-sombra, podemos transitar sobre isso e não escolher as sombras, mas podemos atuar com as sombras também. Se tiver que ter uma vazão ali e expressar a verdade, está tudo bem, né? Então, entender que vocês também são essa integralidade e que vocês são sombra, traz o direito para vocês de errar. Quantas pessoas aí ficam presas, engessadas, sem se permitirem errar? Gente, errar, tá? Olha que interessante. Então esse é um trabalho também de poder se olhar, se reconhecer de errar. Com você reconhecer seus erros e falar, tá tudo bem. Tô fazendo errado. Não sou perfeita. Tem sombra dentro de mim. Tem raiva dentro de mim. Tem frustração, tem indignação, tem tristeza. Tem isso tudo dentro de mim. Então, se apropriando disso, é possível que vocês entendam que vocês não têm mais que ser perfeitos? Não. Vocês têm que ser verdadeiros. Vocês precisam se encaixar na verdade do outro? Não! Vocês têm que se encaixar nas suas expectativas, na sua verdade. As suas expectativas, elas têm que ser formadas a partir do outro? Não! Elas têm que ser formadas a partir de você mesmo. Porque aí você tem direito de ser quem você é, sentir, perceber a vida, reagir à vida da forma que você realmente vê, reage, interage, e poder escolher os seus próprios passos, escolher, errar, fazer de formas menos perfeitas, com errinhos, né? E começar aos poucos, aí eu já estou falando para vocês irem experimentando, para que vocês possam aos poucos começar a mostrar para o outro que você erra na vida de relação, no relacionamento com o marido, com o familiar ali, na profissão. Olha, eu erro, eu não sou perfeito. Fazer as pazes com você mesmo, mostrar para o outro que você não é perfeito. Ou seja, olha que trabalho interessante de vocês entenderem. Gente, tem saída, tem caminho aí, tem transformação para acontecer. Não precisa continuar sendo assim. Vocês são individuais constitutivamente, mas vocês se colocam no espaço de estarem se autoanulando para caber nesses espaços de cobrança e autoperfeição do outro. Mas no final das contas, quem está se autocobrando são vocês. São vocês que estão se autocobrando para serem super, hiper, mega perfeitos. Eu estou levando vocês para um ponto onde vocês possam reconhecer que vocês não precisam mais ser super, hiper, mega, ultra perfeitos. E ainda assim vocês vão ser amados. Vocês vão ser reconhecidos pelas suas próprias especificidades, individualidades, integralidade. E aí vocês vão começar a formar, constituir um chão próprio a partir de vocês mesmos. Porque antes vocês caminhavam sobre um chão fictício, que sim, te dava firmeza, ok? Mas que era constituído a partir do outro, né? Referências dos outros e tudo do outro.
Não, agora é diferente. Você entendeu que você não precisa mais funcionar dessa forma e você pode assumir uma própria individualidade, especificidade, pensamentos, sentimentos, se apropriar disso e pôr no mundo. E tá tudo bem. E posso contar? Gente, vocês vão se sentir leves, vocês vão se sentir plenos, não tem mais aquela opressão, porque vocês podem simplesmente ser. Isso traz uma sensação de leveza e de plenitude muito grande. E eu convido a vocês a olhar para isso, a experimentar essa nova forma de vocês serem, porque isso tudo são tijolinhos e padrões de comportamento que vão sendo quebrados, que vão sendo rompidos. Quando a gente trabalha nesse campo aí que eu fiz com vocês, é possível ir desmontando padrões limitantes de insegurança, baixa autoestima, perfeccionismo, medo de errar, de ser julgada, criticada, né? Reduz também a autossabotagem, a procrastinação. Porque, poxa, tudo que vocês fizerem aí já é o tudo que vocês podem fazer. Então, reconheçam isso e se apropriem disso. Saiam do espaço do outro na medida que vocês dão conta, porque existe sim transformação para acontecer, né? Não é porque vocês nasceram assim que vocês vão morrer assim, né? Não existe mais esse conceito de morrer assim. E eu estou trazendo para vocês um vislumbre aí de que é possível ir quebrando, desmontando essas estruturações psíquicas que aprisionam, que trazem sofrimento, que limita, para que vocês possam viver num espaço maior, com movimentos mais plenos, com um chão próprio, constituído por você mesmo, tendo a pessoa lá, as pessoas lá, e você aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um na sua caixinha, tá? É isso que eu queria trazer, são muitos assuntos, né? É um conteúdo mais denso, mas acho que cumpriu com o objetivo de mexer um pouquinho, de sacudir e de fazer o convite, né, para quem estiver interessado em aprofundar nessas questões, no caminho terapêutico. Eu estou à disposição. Eu trabalho com terapia Lumine, que faz essa abordagem do psiquismo, dos padrões, traumas, bloqueios, à luz da psicanálise, numa abordagem espiritualista. Também trabalhamos com apometria e regressão de memória nessa terapia, para ir destruindo, desmontando esses padrões e trabalhando aí numa abordagem integrativa do ser humano, que inclui o espiritual, o universo astral, né, a trajetória espiritual, como que a pessoa se constituiu até essa vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, o convite. Gratidão. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.